Acharam. É o seguinte, hoje nós vamos, eu estava tentando separar para vocês um tema, né, diferente, assim, que acho que todo mundo já ouviu falar, né, tem curiosidade sobre esse tema. Sempre alguém viu algum filme, algum seriado, né, ou então já ouviu algum comentário, até mesmo em palestra espírita, né, alguém comentando a respeito desse tema que nós vamos falar hoje, que chama psicometria, tá? Então, todo mundo já ouviu falar, né? Daquele tipo de mediunidade, né? Que a pessoa pega um objeto e vai descrevendo. Quem já assistiu algum filme, algum seriado que tenha esse tipo que falam os médios sensitivos? Acho que todo mundo, né? E eu achei bem interessante, né? Porque não só da questão de ser uma coisa assim que chama a curiosidade, mas também o porquê disso e que tipo de mediunidade, como funciona. Nós vamos hoje aprofundar em relação a esse tema, tá? Vocês estão vendo aí a capa já da apresentação? Estamos. Tá, Sim. tá bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da psicometria, como eu falei para vocês, mas a psicometria na visão espírita, tá? Porque esse tema, como ele é um tema assim que aborda a curiosidade, né? Sempre tem um lado científico, então existe a psicometria no lado da psicologia, né? E a psicometria no lado da parapsicologia, que são aquele pessoal que estuda os fenômenos paranormais, tá? São os cientistas. Hoje nós vamos falar na visão espírita, tá? Então, como eu falei para vocês, todo o nosso tema que nós abordamos, nós estudamos, nós levamos para vocês, que ainda, né, são adolescentes, né, são crianças. Então, todo o nosso tema abordado, nós pautamos dentro, né, da codificação, dos nossos estudos espíritas. Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. E esse tema, tá, da psicometria, ele é tratado no Livro dos Médiuns, no item 74, tá? Então, quem quiser depois um dia estudar, vai saber que esse tema vai estar lá no item 74. Então, vamos lá, gente. O que seria a palavra psicometria, tá? Como eu sempre trago para vocês o significado das palavras, que eu gosto que vocês entendam. Então, psique quer dizer alma e metro, medida, tá? Então, psicometria seria o quê? A medição, a medida da alma, tá? Na palavra assim mais amplo sentido. Que é o quê? Que é a faculdade psíquica, quer dizer, mental, de certas pessoas que as possibilita adivinhar histórias ou eventos ligados a objetos materiais ou a qual se põe em contato, tá? Não só objeto, como nós vamos ver mais para frente, quando ao decorrer do estudo, que não é só objetos, né? Também tem lugares, tem pessoas que chegam em determinados lugares, tá? E também não ocorre só nos objetos, né? Nas coisas materiais, né? Também pode ocorrer tanto na parte mineral, como, né, todos os minerais, pode ocorrer também na parte vegetal, como também na parte animal, tá? Então, isso é muito amplo, e a gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo. Então, é qualquer objeto? Não, não é qualquer objeto, tá? É aquele objeto pela qual a pessoa tem uma estima, a pessoa tem né, um afeto, né, guarda aquilo, né, como um objeto de herança, né, tem o carinho, o apego àquele objeto, não é qualquer objeto. Não é eu pegar meu estojo, pegar qualquer caneta, né, e dar para o médium tentar descrever de quem é aquele objeto. Tem que ser aquele objeto, né, de estimação, de carinho da pessoa, tá? E o mais importante disso, tá? Isso pode acontecer, tá? Como a gente falou, não só com o objeto, mas também
pode também ser por pessoas encarnadas e desencarnadas. Por exemplo, esse meu objeto, meu celular, ou então aquela caneta que eu tenho estimação, pode ser tanto de uma pessoa que já faleceu, que era dessa pessoa, como também pode ser uma caneta de uma pessoa viva, tá? Que esteja aqui também reencarnado. Desde que tenha aquele apego, desde que eu tenha aquele carinho por aquele objeto, né? Vai ficar impregnado. Então, não importa se o dono vai estar vivo ou vai estar desencarnado, tá? Então, como eu falei para vocês, essa palavra, tá? Psicometria é uma palavra que não é tão nova, mas também não é tão velha, tá? Esse fenômeno sempre aconteceu desde que existe um homem e a mediunidade, tá? Mas ela só foi definida mesmo, a palavra psicometria, em meados de 1849, tá? Foi quando o cientista, depois que estudou, determinou que a psicometria teria sido usada para um tipo de clarevidência, né? Porque a clarevidência existe vários tipos, variações. E a psicometria é uma variação dessa clarividência, tá? E o que é clarividência? A clarividência é quando você tem acesso, né, a uma imagem, tá? Você vê sem a utilização dos seus olhos, né, do seu campo, do sistema óptico, sem os seus olhos, você vai ver na sua mente, né, no seu campo mental, a parte coronária, tá bom? Então, aquela imagem vem mesmo que você esteja com o olho fechado, vai independente dos seus olhos. Então, isso chama clarevidência, tá? E no espiritismo, como eu falei para você, nosso estudo é pautado no espiritismo, né, e não nos outros, na parapsicologia, né? Psicologia é no espiritismo. Esse tipo de mediunidade ele vem para ajudar, ele vem para consolar e para esclarecer, tá? Por quê? Vai mostrar para nós que temos que fazer o quê? Evitar o apego e o egoísmo, né? Porque isso é apego, né? O apego e o egoísmo, né, a determinadas coisas, que isso prende o homem, né, prende o espírito, né, daquela matéria, nos objetos, né, que são as nossas, né, nas causas materiais, que é o grande problema do ser humano, é morrer com apego aos bens materiais, tá? Então, a psicometria é uma clarevidência, como vocês já viram, né, uma variação da clarevidência, que tem como meio o toque a um objeto ou o médium está em algum local, tá? Então, na nossa visão espírita, né? Agora, a nossa definição de psicometria, o que nós podemos falar? Que é a visão espiritual, é a leitura psíquica desses fluidos, os fluidos que estão ao redor daquele objeto, né? Então, é a nossa leitura mental, nós espíritas, tá bom? Vamos falar um pouco do mecanismo da psicometria, tá? Que é uma característica, tá, muito importante da psicometria, é que ela mostra algo fora do seu instante presente de tempo, tá? Então, é uma coisa que eu falar, é uma percepção temporal, tá? Então, não existe, né, o presente, tá? É sempre em relação ao tempo, tá? Então, fala aqui que é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato desses objetos e documentos no domínio da sensação à distância. Quer dizer, não importa, é sempre algo, né, em relação ao tempo, tá? Sempre você vai ter essa percepção. Aqui é o seguinte, aí eu estava fazendo um estudo para relatar para vocês, né, como funciona a partir de alguns casos, e estava escutando um senhor chamado professor Alberto Cabral. E ele fala o seguinte, que ao tocar no objeto, no local, né, o médium adentrar nesse local, ele recebe essa impressão, né, que seria o quê? A gravação histórica, né? É uma coisa historicamente de eventos do qual este objeto ou aquela pessoa participou. Principalmente os eventos, né, que envolvem a emoção humana ou animal. Tá? Por exemplo,
Vou dar um exemplo para vocês de uma caneta. Eu tenho essa caneta que eu ganhei do meu bisavô, eu tenho o meu carinho com ela, eu guardo, né? Vamos supor, dou para um médium, tá? Que tem o dom da psicometria, psicométrico, que a gente fala, né? E determinado médium, né, quando ele pega naquele objeto, ele vai ler os fluidos que envolvem esse objeto. Aí vai saber, essa caneta, vamos por exemplo, pertenceu a Marechal Deodoro, pertenceu a fulaninho, e ele escreveu com esta caneta e começa a relatar o que foi escrito com a caneta, o que é que a pessoa, o dono da caneta, estava pensando quando estava fazendo aquela carta, ou quando estava fazendo aquele documento, assinando, o local, o ambiente, descreve a sala, quem estava presente, né? O que compunha a sala, quer dizer, consegue, entendeu? Através daqueles fluidos que envolvem aquele objeto, ou então o determinado local, se for o local, ele consegue sentir o que aconteceu naquele local, tudo isso, tá? Então, lembra quando eu falei para vocês, que eu dei uma aula para vocês a respeito do pensamento, que pensamento é poder, é ação e movimento? Então, gente, o pensamento é vida, né? E energia corrente, né? Que corre através do tempo e do espaço físico. Não importa o espaço, se a gente está aqui, encarnado na Terra, ou além, no mundo espiritual. O pensamento alcança, tá? Não existe limite. Então, esse campo vibratório, esses fluidos do meu pensamento vai adentrar não só espaço e tempo, mas também, como eu falei para vocês, não existe distância, né? Tanto nesse mundo como também no mundo espiritual. Aí aqui falou o seguinte, né? Que o pensamento faz impregnar o que nós somos durante toda a nossa vida. Então, o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte. Nós deixamos vestígios espirituais e arremessamos esses raios nossa mente, como eu falei para você, em todos os lugares, tá? Então, por isso que a gente tem que o quê? Lembra quando eu falei para vocês que no mundo espiritual, os espíritos mais evoluídos, só dele olhar para você, ele sabe o que você está pensando, ele te conhece pelo teu pensamento, você não precisa falar, né, através da boca, das palavras, né? Ele se entende através do pensamento, porque o pensamento vai plasmar aquele quadro, ele vai ter acesso a tudo que você está pensando, vai se transformar em vida, né? Então, eu falo o seguinte, que os objetos ficam envolvidos pela corrente mental daqueles encarnados, lembra que eu falei para você, não precisa estar desencarnado, pode estar vivo ou pode estar morto, que ainda se apegam nele. Então, qualquer objeto, né, tanto de pessoas vivas ou pessoas já desencarnadas, desde que tenha aquele apego, aquele pensamento, aquele fluido envolvendo, qualquer médium que tenha psicometria vai saber identificar. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Posso continuar? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Tem um livro, tá? Que até eu estou acabando já o estudo, que é a continuação do Nosso Lar. Para quem não sabe, né, tem o Nosso Lar, depois vai ter os Mensageiros, que vai ter até o filme agora, para quem gosta de assistir e acompanhar no cinema, que eles colocaram como Nosso Lar 2, mas que a continuação seria dos estudos do André Luiz, que seria O Mensageiro. E esse daqui, eu acho que é o oitavo ou nono livro dele, chamado No Domínio da Mediunidade. Então, todo mundo, né, que quer saber o que é mediunidade, como funciona a mediunidade, se os espíritos influenciam, né, por exemplo, os tipos de mediunidade, principalmente, né, tem que fazer a continuação desse estudo, que é esse livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? E no capítulo 26 desse livro, tem um tema chamado psicometria, né? Que, por incrível que pareça, é o tema que eu tinha escolhido para vocês. Eu lembrei que estava nesse livro. Né? E André Luiz, como vocês sabem, né? Ele desencarnou,
foi para o nosso lar e começou, né, a se dedicar aos trabalhos. Quando acabou o nosso lar, vocês viram. Aí vai ter o segundo livro que eu falei para você, que é Os Missionários, e assim por diante. E cada livro dele é uma experiência e um aprendizado. Ele vai ter sempre um instrutor, um espírito superior, né, amigo, que está instruindo ele, né, sobre todos os estudos do campo da mediunidade, né, tudo sobre o mundo espiritual. E nesse livro, tá, esse capítulo daí, o que é que vai acontecer? O instrutor dele chama Áureos, tá? Então, o Áureos é o professor responsável, o André Luiz e mais um outro, né, chama Hilário, que é o colega também do André Luiz, que está acompanhando o Áureos, né, sobre as instruções espirituais que ele precisa. E eles vão a um museu, tá? Acho que todo mundo aqui já foi para um museu, né? Com certeza sabe o que é um museu. E no museu vocês sabem que existem as coisas antigas, né? Muito antigas, coisas, né, do século passado. Tem museu que tem coisas até de 1000 anos atrás, né? Você pode ter acesso. E você sabe que todos esses objetos, né, como eu acabei de falar para vocês, têm o seu campo fluídico. E é muito interessante, né, que ele, nessa parte aqui que ele vai para o museu, né, que eu vou mostrar para vocês, ele mostra 3 exemplos, né, de bens, de coisas, né, que pode-se usar a psicometria ou não, tá? O primeiro exemplo é esse do relógio, que vocês estão vendo. Tem um segundo exemplo, que é um quadro comum, e o terceiro exemplo, né, que faz parte do aprendizado deles, essa imagem aí do espelho. Vocês estão vendo o grupo de espelhos, do outro lado, um espelho refletindo o espírito de uma mulher. Tá? Então, vamos lá. O que aconteceu nesse capítulo? Eles foram para o museu, né? Quando chegaram, eles encontraram, já estava quase fechando, mas eles encontraram bastante gente ainda dentro do museu, e dentro desse museu eles viram não só a presença de pessoas encarnadas, como também de pessoas desencarnadas. Então, também ali andando dentro do museu, os vivos e os mortos. Tá? E o Aurus chamou a atenção e falou que iria levar eles para um setor, que gostaria que eles, né, tivessem acesso à psicometria, o que eles sabiam o que era psicometria. Aí os dois olham um para o outro assim, o André Luiz para o Hilário, já ouvi falar, mas não será que é isso mesmo que eu estou pensando? Aí mostra para ele, tá, esse relógio. Eles começaram a observar os objetos que estavam no museu. Eles observavam que tinha objetos que tinham nuvens escuras, densas, cinzas, com pontos negros, né? Alguns manchados, como se tivesse derretido, né? Totalmente distorcido, né? Aquela imagem distorcida. E eles começaram a observar, né, cada objeto. E o Áureos, que era o instrutor, falou: olha, vocês estão notando que tem objetos que estão com a imagem distorcida, cinza, marrom, né? E observe aquele relógio. Aí mandou o André Luiz chegar perto do relógio, né? Toque no relógio. Ele notou que o relógio apresentava uma luz intensa, branca, e algumas bolinhas, né, prateadas ao redor desse objeto. Ele perguntou, mas por que esse relógio tem, né, tá mais claro, tem uma luz diferente dos outros objetos? Aí o professor falou, toque no relógio. Né? Quando ele tocou no relógio, o que aconteceu? Ele teve imagem, tá? E veio, como eu falei para vocês, ele era médium, né? E veio, né? Como eu falei, não através dos olhos, mas através da mente, a imagem de uma família, né? Com o pai, os filhos, né? Numa sala, todo mundo muito felizes, e estava o relógio na sala de estar, né? E ele conseguiu descrever, ver as roupas, né? Viu o papel da parede que estava o relógio, e viu que aquele, né, era um encontro feliz da família. Né? Aí foi quando o instrutor falou para ele, você está vendo porque ele tem essa claridade, essa luz clara nesses pontos, porque esses espíritos não são guardar ao redor desse relógio lembranças boas, lembranças felizes, né? Da família reunida, né? Dos netos, né? Dos grandes momentos que passaram juntos,
e eles não têm apego, mas de vez em quando vem sempre alguém da família visitar o relógio e reflete no seu pensamento, né? Tenta lembrar os momentos felizes que passaram. Por isso que esse relógio tem, né, uma vibração, uma imagem diferente. Aí depois se desligaram e foram para o segundo exemplo, que seria o exemplo de um quadro. Aí viram um quadro e falou assim: você está notando alguma coisa no quadro? Né? Aí o André Luiz, não, nada. Você também está notando? Para o outro, também nada. Nada no quadro, nem imagem. Está sentindo alguma coisa? Toque no quadro. O quadro era bonito, a pintura era bonita, mas ele não sentiu nada, nem ouviu nada. Aí o André perguntou, mas por que esse aqui é diferente? Por que esse aqui não tem nem imagem, reflexos escuros, negros, cinzas, né? Distorcidos, nem é igual aquele relógio que é iluminado. Ele falou, por quê? Porque a pessoa que fez, né, o pintor que fez, não esqueceu do quadro, totalmente desprendido. Fez, esqueceu que pintou. E a pessoa que recebeu, o dono, né, que tinha um dono, o quadro, né, também esqueceu do quadro. Quer dizer, o quadro, né, não tinha as memórias, não tinha o campo fluídico formado, né? Tanto quem fez como quem recebeu não tinha pego o relógio. Por isso que o relógio estava lá. O relógio não, o quadro estava lá do mesmo jeito. Tanto que eles não conseguiram ver nenhum tipo de imagem, né, ao redor do relógio, do quadro, e nem sentiram nada quando tocaram, porque justamente ninguém tinha pego, nem quem fez e nem quem era o dono e recebeu. Aí depois, né, nós vamos para o terceiro exemplo, esse terceiro exemplo aí embaixo, né, que tem lá, eles estão observando de longe que tem um grupo de pessoas que se dirigem a esse espelho, né, que é um espelho muito bonito, que ele falou assim, 1791, né, antes, né, logo antes da Revolução Francesa, tudo, e eles viram que estava todo mundo admirando, que o espelho realmente era muito lindo, né, a moldura, o espelho em cristal, né, tinha uma luz diferente. E só que eles notaram, né, que tinha um espírito bem do lado do espelho, né, praticamente quase dentro do espelho, né, tomando conta daquele espelho. E viram quando esse grupo se aproximou. A moça, né, esse espírito, não conseguiu, não sentiu a presença do André Luiz e nem do instrutor. Né? Ela estava tão apegada lá que ela... Sabe aqueles espíritos que estão tão presos que não sente a presença dos outros espíritos, que está preso dentro do seu pensamento, né? Que é o caso dela. Quando esse grupo se aproximou e começou, né, a elogiar o quadro, quer dizer, o espelho, o que aconteceu? A moça se sentiu incomodada, porque o espelho era dela, né? Então, quando essa senhora encostou no espelho, o que aconteceu? A moça deu a volta e botou a mão assim no ombro dessa senhora, né, que está com a mão do lado do espelho. Na mesma hora, essa senhora se arrepiou, sentiu aquele arrepio. Falei, nossa, vamos embora daqui. Vamos embora que eu não gostei. Aqui está cheirando a coisa fúnebre. Vamos embora. E se retiraram, ficaram rindo, todo mundo, e se retiraram. Né? Aí, o Aurus, que é o instrutor do André Luiz e do Hilário, falou o seguinte, vocês viram aquela senhora que saiu? Ela é uma médium, ela tem sensibilidade muito forte, ela tem a mediunidade da psicometria. Se ela desenvolvesse, se ela estudasse, se ela ficasse um pouquinho mais e encostasse no espelho e ficasse um pouquinho mais do lado do espelho, ela iria não só enxergar a moça, mas entender o drama de vida pelo qual aquela moça está ali do lado do espelho. E entender o que aconteceu, tudo mentalmente. Iriam conversar, não só a moça, que é a dona do espelho, como a senhora que tocou no espelho. Elas iriam entender, a senhora ia entender o que aconteceu, por que aquela moça estava ali lá do espelho. Mas quando ela tocou, né, a moça se sentiu incomodada, porque o espelho era dela, né, mesmo, né, desencarnada, em espírito ela ainda acha, pelo apego aos bens, para o espelho dela. Quando ela encostou na senhora, a senhora sentiu a vibração,
né, por ser médium, e pediu para se retirar dali, porque estava, né, cheirando a coisas fúnebres. Né? Aí tem um bem interessante, né? Quando acabou, que eles foram embora, a moça se sentiu mais tranquila, se sentiu feliz por estar sozinha de novo com o espelho dela. Não queria que ninguém tivesse do lado incomodando, nem achando bonito o espelho, como se tivesse preservando aquilo que era dela, se alguém fosse retirar dela, entendeu? Por isso que ela estava ali, tomando conta do espelho. E o Áureos, ela nem percebeu, o Áureos deu a volta, passou a mão na cabeça dela, né? E o André Luiz perguntou, mas por que ela está aí, né? Qual é a história dessa moça? Aí o Áureos falou, né? Nem precisou chegar perto, já falou, olha, é o seguinte, né? Esse espelho, essa moça viveu em 1791, antes da Revolução Francesa, conheceu, né, um rapaz que era francês, e esse rapaz prometeu o casamento, já estavam noivos, quando precisou voltar para a França, né? E deu de presente para ela esse espelho, que era da família, e falou que ela tomasse conta e guardasse, né, o espelho como uma forma de amor, de carinho, e que em breve ele estaria voltando. O que aconteceu? Ele foi embora, voltou para a França, não conseguiu voltar, acabou casando-se por lá, né, com outra pessoa, na França, e ela ficou, né, anos e anos aí, com essa ilusão de esperando, acabou desencarnando, e o apego mental dela, né, como seria um reflexo do amor que ela tinha pelo rapaz, era justamente esse bem, esse espelho. Por isso que ela não conseguia se libertar desse espelho, né? Se essa senhora, como o instrutor falou, tivesse ficado mais alguns minutos, tivesse parado, né, ela iria entender o que aconteceu com a moça, ela iria ver toda a história da moça. Né? Você vê como é interessante, né? Então, são 3 objetos, né, nessa parte do museu, quando a Luiz teve aula, que mostraram para ele que são coisas totalmente, né? Você vê. O primeiro foi o relógio, que guardou toda aquela emoção boa, né? Toda aquela vibração daquela família. Por isso que ele tinha um campo iluminado. O segundo era o quadro, que tanto faz quanto fez. Não tinha nada, era um quadro como qualquer, não refletia nada. Nele conseguiu captar. E o terceiro, que é o espelho, né? Que estava ali, a dona do lado. Né? Quer dizer, é bem interessante, né? O apego, né? E ela conseguiu sentir aquela médium. Tanto que só que ela foi embora, se assustou, foi embora. Então, gente, vamos falar agora, tá? Dessa parte da psicometria e reflexo condicionado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo claro? Todo mundo entendendo? Tá. Então, vamos lá. Nas pessoas, que eu acabei de falar para você daquela senhora, dotada de forte sensibilidade, né? Que a maioria das pessoas chamam, é uma sensitiva. Sensitiva é a mesma coisa de vidente. Vidente não, médium. Médium e sensitiva são sinônimos, só muda a forma de falar. Então, essas pessoas que têm essa sensibilidade, basta o reflexo condicionado, né? Se ela chegar do lado de um objeto, né? Ou ela se concentrar, ela vai captar essa centralização dessa energia, ou se ela fizer uma prece naquele local, ela vai ter acesso a todas essas informações que esteja preso, impregnado no objeto ou naquele local, tá? Então, quando fala assim, os dotados, né, quer dizer, os médiums, emitem ondas mentais, né? Essas ondas, bota assim, elas como se fossem, gente, um GPS, tá? Elas atravessam, como eu falei para você, o espaço e o tempo, e vai bater, né? Vai ao encontro da história, da origem daquele objeto, tá? Então, essas pessoas que a gente fala assim, que são médiums, tá? Mesmo, por exemplo, tanto desencarnados como encarnados, por exemplo, se eu tenho essa mediunidade e eu desencarnar, eu vou continuar tendo essa mediunidade. Então, a psicometria, tá? Vai depender se a pessoa está encarnada ou não encarnada. Se eu desencarnar hoje e tiver essa mediunidade, eu vou levar comigo, tá? Então, fala assim, que esses objetos,
ou locais, tá? Possui um índice de registro. É como se fosse um GPS, que para o mundo espiritual, né, tem informações de espaço e tempo. Né? O médium, tá, nesse caso, seria levado naquele instante, né, e tem acesso às informações do que aconteceu. Tá? Aí, quando fala assim, quando tem acesso às informações, né, como é uma coisa que sempre aguçou a curiosidade em todo mundo, no universo inteiro, né, os orientais, tá, chamam essas informações de Akashi, a palavra Akashi, que é o acaso. Tá? Então, seria o registro do acaso. Então, ao tocar ou estar no local, o médium recebe as coordenadas do objeto, né, ou daquele local onde ocorreu, né, aquele fato. Então, a psicometria, no final das contas, seria o quê? Né, a leitura desses índices que eu falei para vocês, desses registros, que pode ser chamado de registro acástico, pode também ser chamado de memórias universal, né, que é tudo que eu falei para vocês tem memória, tá? Nós deixamos memória através do nosso pensamento durante toda a nossa vida, ou então matriz informacional universo. Então, significa as mesmas coisas. Agora eu vou passar para vocês um videozinho bem interessante, tá? Sobre o Chico Xavier. Aí vocês vão entender sobre o vídeo. Tá todo mundo escutando, né? Eu vou dar um play aqui, tá? E chegando lá, surpresa muito grande, a Yolanda Ansará era espírita também, foi uma grande incentivadora da mediunidade de Zé Arigó, da mediunidade de cura, de efeitos físicos de Zé Arigó. O casal não teve filhos, mas o Dr. Camilo Ansará, marido dela, era agnóstico, ele era ateu, ele não acreditava em nada disso. Mas aí chega, a Tia Nair contava que chegaram lá de surpresa, então aquela alegria, e Yolanda recebendo o Chico, com a Tia Nair e o tio Silvio, e o Chico foi direto no piano, começou a passar a mão ali no piano, né? E à medida que ele passava a mão no piano, ele contou toda a história do piano. Desde quando o piano foi feito por um marceneiro chamado René Dasson, até a parte musical da Casa Pleyel de Paris, até o presente que foi dado como da Casa Pleyel para a arquiduquesa da Áustria, Marie-Louise, quando ela se casou com Napoleão Bonaparte, aí passou por Jorge Sand e foi até a chegada em São Paulo. Ele contou tudo apenas colocando as mãos no piano, numa mediunidade de psicometria revelatória, né? E aí o Dr. Camilo Ansará, que tinha todos os documentos históricos do piano, ficou de olhos arregalados, porque tudo que o Chico falava ele tinha no documento. As famílias que adquiriram, que tiveram posse desse piano ao longo do século, das décadas, né? Do século XIX inteiro e do século XX inteiro, estavam nos documentos do Ministério das Relações Estrangeiras da França, devidamente selados pelo Ministério das Relações Estrangeiras da França, e exatamente da forma como Chico Xavier havia contado. E aí ele que era agnóstico, passou a prestar atenção no espiritismo. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo, que é esse vídeo que eu acabei de passar para vocês, tá? Que ele fala justamente, né, do exemplo do Chico, né? Quem era Chico Xavier? Como eu já dei e falei para vocês em aulas passadas. Foi um médium brasileiro, né, que realmente possuía todas as mediunidades no maior potencial, inclusive a psicometria, né, essa parte de clarividência dele, né? E mostra, né, vocês viram aí o caso, ele foi visitar uma senhora
e já foi direto no piano. Quando ele chegou, colocou a mão no piano, ele já foi descrevendo toda a história do piano, né? Desde quem fez, né? Quando não só a madeira, a parte que tem que montar, né? Todas as teclas, fios, vocês viram, né? A mediunidade que ele tinha, né? O potencial dessa mediunidade, né? E é o seguinte, deu para todo mundo escutar a história, né? Posso dar prosseguimento? Pode. Tá, então vamos lá. Agora eu vou falar de um cientista, tá? Chamado Ernesto Bozano, tá? E esse cientista, tá? Ele era contemporâneo de Kardec, tá? E, inclusive, ele lançou um livro em 1981, tá? Esse livro chama Enigmas da Psicometria, tá? Nesse livro, ele pesquisou, catalogou, né, estudou mais de 26 casos que ele acompanhou, estava lá presente, né, documentando todos esses casos de psicometria com os médiuns, vários médiuns, né? E colocou tudo nesse livro, tá? Então, esse livro que o Ernesto Bozano publicou, ele foi escrito justamente para defender a tese de Kardec, tá? Que dizia, né, que a psicometria, né, é uma percepção mediúnica, né? Porque muitos falavam, né, que na psicometria o médium entrava no subconsciente da pessoa. Não, ele mostrou, através desse livro, desse estudo, que é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno espiritual, né? Então, nesse livro, ele mostra, né, portanto que ele catalogou lá os estudos dele, que é a mesma coisa. A pessoa falar que uma pessoa é sensitiva, uma pessoa é médium, significa a mesma coisa. E ele relatou 4 casos, que eu vou relatar algum para vocês aqui, dessas experiências que ele fez, né, documentado, estudado, que ele publicou nesses livros, né? Aí ele coloca assim, caso número 3, né? Quer dizer, dos 26, esse é o terceiro. Ele conta a história de um anel, tá? Foi dado, tá, um anel a um médium de psicometria, né? E nesse anel, ninguém falou nada. Se a pessoa estava viva ou estava morta, deram o anel ao médium. Quando ele pegou nesse anel, tá? Ele entrou, né? Ele conseguiu, né? Entrou, né? Conseguiu perceber os fluidos, a atmosfera que realmente circulava esse anel. Então, ele entrou em contato mediúnico, telepático, com a dona do anel, que estava desencarnada. Ninguém tinha falado nada para ele, mas ele entrou em contato, ele descreveu a senhora, ele falou o que a senhora estava pensando, quando foi que ganhou o anel, descreveu tudo, né, até a senhora, e se ele ficasse mais um pouquinho, né, ele estava já conversando com essa senhora, a senhora contando para ele, né, de que o anel era dela, como ela ganhou, aonde ela ganhou, de quem ela ganhou, né, o motivo pela qual ganhou o anel. Quer dizer, esse foi o terceiro caso, tá? Que a pessoa estava desencarnada. O caso número 6, que ele taxa aqui, eu achei muito interessante. Lembra quando eu falei para vocês que não só objetos, mas também, tanto pessoas encarnadas e desencarnadas, mas também como os minerais, os vegetais e os animais também, os médios que possuem a psicometria, podem ter acesso a essas informações. Então, nesse caso, o sexto é o cascalho. O que aconteceu? Levaram para o médium, um outro médium, um punhado de cascalho. Você sabe o que é cascalho, né? Um monte de pedra. Cataram um monte de pedra de um local, né? E levaram para esse médium, tá? O que aconteceu, né? Que estavam encolhidos soltos na natureza. O médium, ele foi capaz de fornecer, tá, a formação geológica da região que foi retirada as pedras, tá? Quer dizer, ele conseguiu falar, olha, essa pedra foi tirada da região tal, 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 da cidade tal, 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 no ano tal, 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 durante tal, 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 essa eu descrevi, inclusive, quem foi que retirou, tá? Aí, o que Bozano fala? Ele fala, né, que a formação geológica da Terra, quer dizer, a formação do nosso planeta
está gravado nos fluidos universal. Por isso que o médium consegue captar, tá? Consegue perceber, porque está tudo gravado no fluido do universo. Até aquelas pedras, até os animais, até os vegetais. Por isso que os médiuns sensitivos, né, da psicometria, conseguem identificar, vai até, né, a formação de onde veio, porque consegue ler esses fluidos. Tá? O caso número 11 é o caso das cartas, né, que também tem um médium, né, que ele, o que acontecia com as cartas? Ele recebia as cartas. Né? Antes do carteiro vir entregar a carta para ele, quando o carteiro já estava chegando, ele já sabia o que tinha, o que estava contido na carta, o que estava escrito na carta. Né? Para você ter ideia, ele já sabia. A carta ele nem tinha chego na mão dele, o correio estava entregando, ele já tinha acesso àquelas informações. Né? Aí, quando a gente fala da carta, tá? Eu vou lembrar também num caso muito interessante também que aconteceu com Chico Xavier. Né? Você sabe que Chico era um médium que recebia mais de 300, 400 cartas por semana. Tá? Inclusive, esse que está aí na imagem, que chama Geraldo Lemos, né? Que chama Geraldinho, né? Que estava com o Chico há mais de 20, 30 anos, ele também era uma das pessoas que ajudava o Chico, porque ele, coitado, sozinho, o carteiro chegava e Chico, hoje são 300, ô Chico, hoje são 500, né? Como é que ele ia ler todas as cartas? Né? Aí, os amigos mais próximos falam que quando ele recebia as cartas, né, que vinha um carteiro, recebia, colocava aquele bolo lá, ele parava na frente da mesa, antes das pessoas que estavam lá ajudá-lo, né? A separar, fazer triagem, abrir as cartas, ele já pegava as cartas, pegava 4, às vezes 5 cartas, botava no bolso do paletó, porque sabiam que aquelas cartas eram as cartas mais importantes, eram das pessoas que mais necessitavam de ajuda espiritual. Né? E as outras ele ficava do lado, as pessoas iam dando, né? Sem ele abrir. Esse aqui é receituário. Quer dizer, esse aqui tem que escrever de volta. Esse aqui é receituário. Receituário por quê? Porque, não sei se vocês lembram, ele também fazia receita espiritual através do Dr. Bezerra de Menezes. Então, muitas pessoas vinham falando que tinha de doença, tinha reunião mediúnica e o Dr. Bezerra de Menezes receituava, né, a cada carta, né, dando acesso, né, a socorro espiritual a cada pessoa necessitada de doença. Então, ele fazia essa triagem, pra vocês terem ideia das cartas. Outro assunto interessante também é que fala que, como ele era uma pessoa pública, né, em Uberaba, então, dá de tudo na frente da casa dele, né? Desde das pessoas que admiravam, né, que pulavam o muro para falar com ele, porque tinha fila, né? E a prefeitura ficou preocupada com a segurança dele, designou, né, um guarda da prefeitura que ficava de manhã ou à noite para acompanhar durante, né, na porta da entrada dele, se ele fosse para estar acompanhando ele nos lugares, porque da mesma forma que tinha gente para estar abraçando, beijando, agradecendo, chorando, também tinha gente para dar tapa, né, para dar um tiro, para dar uma facada, como sempre. E foi designado esse segurança, né, que a prefeitura colocou lá para proteger o Chico, né, de eventual problema que poderia acontecer. E tinha um guarda chamado Cido, né? Aí o Cido ia acompanhar o Chico, que o Chico saía, ia para a campanha, recebia, ia para o centro, voltava, ia para o orfanato, aquela vida que ele tinha. E uma vez por mês ele parava na frente de uma banquinha de revista. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, que antigamente existia uma banca de revista que vendiam jornais, revistas, e ele comprava, descia, o Cido ficava lá dele, ele comprava cada jornal que tinha, todos os jornais que tinha ele comprava todas as revistas, que inclusive ele comenta, tinha até o tal do Contigo lá, ele comprava tudo, todas as revistas que tinha, né? Aí todo mês ele fazia isso. Aí você falou, mas seu Chico, né? Por que o senhor faz isso, seu Chico? Até parece que o senhor tem tempo de ler. O senhor não tem tempo para nada, eu passo o dia inteiro atrás do senhor, meu Deus. De que hora o senhor vai ler? O senhor dorme 5 horas da manhã, acorda de 7, só lê de que horas isso tudo? É para as pessoas que vão vir aqui,
né? Ou o senhor compra para ajudar o senhor da banquinha? Está ajudando o senhor da banquinha? Ele falou, não, Cido, não é isso. Eu gosto de ficar informado, né? Você vê, né? Por mais que ele fosse uma pessoa idosa, ele é um espírito, né? Além do futuro, né? Ele gosta de estar informado na notícia do mundo e de tudo que estava ao redor. Ele falava que quando ele comprava o jornal, quando ele comprava a revista, quando ele passava a mão, ele já sabia o conteúdo, a informação daquela notícia, do que tinha ali. Ele conseguia entrar, olha só, né, na mente, sabia entender a mente do editor, o que ele pensou quando ele foi publicar aquilo. Aí você vê a mediunidade de uma pessoa dessa, né? É muito, muito, né, abrangente, né? Tem que ser um espírito muito superior mesmo, né? Então, vamos falar o seguinte, né? A psicometria e as suas propriedades. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou prosseguir, tá? Então, gente, vocês sabem, né, falando um pouco da mediunidade, que mediunidade, né, é uma manifestação mediúnica que vai ocorrer do meu perispírito com o perispírito do espírito. É de perispírito a perispírito. O meu perispírito com o desencarnado, tá? E o nosso perispírito, ele é sensível e ele é que vai captar todas essas propriedades, né? E como ele é fluídico, né? Então ele vai perceber, ele vai captar essa percepção dos objetos, né? Dos lugares onde eu vou, eu posso chegar no local e posso captar toda aquela energia, aquele pensamento, aqueles fluidos daquele local, de ambiente, como eu falei para você, e elementos da natureza, né, como as plantas, os minerais e os vegetais, tanto de pessoas encarnadas, como também de pessoas desencarnadas, tá? Então, a psicometria, na visão espírita, né, como eu falei para vocês, é o quê? A leitura pela mente de todos aqueles fluidos emanados, quer dizer, que saem, ou então são assimilados, que estão presos, né? Pode ser através do toque dos objetos, ou simplesmente, né, através da aproximação. O Áureos, que é o instrutor do André Luiz e do Hilário, quando estava no museu, o Áureos não precisou tocar no relógio, ele não precisou passar a mão no relógio, como o André Luiz precisou, porque ele falou para o André Luiz, toque no relógio. Quando André Luiz tocou, ele viu a imagem daquela família. O Áureos, né, por ser um espírito, né, mais treinado, né, mais superior, ele já tem essa mediunidade trabalhada. Só dele se aproximar do relógio, ele já teve acesso a todas as informações. Então, a simples aproximação, tanto o médium, né, depende da capacidade do médium, tá? Então, é a percepção desses fluidos, né, que vão estar ali em torno do objeto. Como eu falei, que pode ser tanto mineral, vegetal, tanto faz, tá? Então, como vai funcionar esse mecanismo? Como funciona a psicometria, tá? Vamos dizer aqui para vocês entenderem como funciona. Quando o médium de psicometria ele toca o objeto, né, vamos falar tocar ou adentra, né, dependendo, né, ele pode se aproximar ou não, vai depender do que eu falei para você, né, da evolução, né, do grau dessa mediunidade, né? O que é que pode vir para ele? Por exemplo, eu toquei nesse objeto, eu sou um médium. O que é que vem primeiro para mim? Primeiro, vem uma intuição. Pode vir uma intuição, tá? Pode vir, quando eu tocar também nesse objeto, o que é que pode acontecer? Fora a intuição. Pode vir também uma vidência. Eu posso pegar, né? Como eu falei para vocês, e vir aquela imagem, né? Bem no meu centro coronário, na minha mente, mesmo estando de olhos fechados, né? Terceiro, pode vir o quê? Eu posso entrar quando eu pegar esse objeto, eu posso entrar em transe, tá? Psicofônico, quer dizer, eu posso começar a falar, né? Como aquele médium, quando pegou no anel, entrou em contato com o espírito que já estava desencarnado, que é aquela senhora, e descreveu tudo. Ou ele pode começar a falar, ou eu posso pegar no objeto e começar a escrever sobre o objeto, né? Quer dizer, psicografar, tá? Então, é assim que procede.
ou intuição, ou a evidência, vem a imagem, né? Ou eu posso entrar em transe, quer dizer, em processo, né, mediúnico, posso entrar em contato e começar a falar, ou eu posso psicografar, tá? Então, isso é uma forma isolada de manifestação mediúnica, tá? Fala que é o seguinte, que é médio-anímica. O que é médio-anímica? É quando a sua alma percebe, tá? É uma coisa média-anímica, percebe. E mediúnica, que é através dos espíritos. A maioria dos casos, tá, de psicometria são realmente mais a parte mediúnica, tá? É quando vem ou aquela imagem, ou quando vem, né, você entra em contato em transe e começa a falar, né, ou então começa a escrever, tá? A grande maioria são dessa forma. Aqui é o seguinte, né, vocês estão vendo, né, um homem voando, né? Olha aqui, lembra que eu falei para vocês sobre aquele laço de prata, o laço fluídico, que foi minha aula retrasada, que é o laço que prende, né, o nosso perispírito, o nosso corpo. Aqui, a gente pode ir para onde for, mas tem determinado local, se você prosseguir, esse laço pode se desfazer. Então, até para você se desdobrar, o que vocês estão vendo aqui é um caso de desdobramento, tá? É quando o médium sai do corpo em transe mediúnico, por exemplo, né? Lembra quando eu falei para vocês, determinado local eu posso pegar no objeto, né? E entro em transe, dependendo do médium, se for desdobramento, o meu perispírito vai sair e vai ao encontro dessas informações, quando o local, encontrar com o espírito do dono do objeto, né? Então existe também essa parte da psicometria que é do desdobramento, né? Não sei se vocês já ouviram falar naquele livro Memórias de um Suicida, né, que é um livro muito famoso, da Ivona Pereira. A Ivona Pereira era um médium, né, justamente disso, né, de desdobramento. Ela saía do corpo, né, e ia para esses locais espirituais, né, esses campos espirituais, tanto superior, né, como também regiões umbralinas inferiores, tá? Então, como eu falei para vocês, atravessa a barreira de espaço e tempo, tá? O perispírito vai sair e vai atrás, como eu falei para vocês, seguindo o campo magnético daquele fluido onde está todas aquelas informações, aquele índice, aquele objeto, tá? Vocês já ouviram a maioria dos seriados, dos filmes, né, que a gente assiste, sempre fala dos médios, né, sensitivos, né, que ajudam na polícia, na investigação de casos, né, a desvendar crimes, sequestros, pessoas desaparecidas, né? A maioria dos programas que a gente assiste é sempre em relação a isso, né? Aqui no Brasil existe, mas não é tão levado a sério, não é tão sério, né? A polícia na Inglaterra, né, em Londres e nos Estados Unidos, ela está dotada de agentes com esse tipo de mediunidade, os sensitivos. Sempre tem no setor esses médios pela qual eles recorrem para esclarecimento desses casos, tá? E da alemã também, tá? Eles fazem rastreamento de crimes através desses médios sensitivos. Eles pegam lá uma roupa, uma peça, né, para tentar localizar as pessoas, rastrear, né, os desaparecidos, o que aconteceu. É uma coisa muito usada por eles, tá? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem dúvida? Posso prosseguir? Então, vamos lá, tá? Aqui, tá? Quando a gente fala de mediunidade e psicometria, tá? É uma coisa muito importante. Né? Vocês lembram quando eu falei para vocês sobre a mediunidade, né, que a psicometria é uma variação delas, né? Qual o maior, tá, mal de todos os médiuns? A vaidade, o orgulho e a ganância. Né? O que é que primeiro acontece? A vaidade. Ah, eu sou bom, eu sou melhor, né? Eu consigo, né? Sou o melhor médium de psicometria, sou o melhor médium que existe, todo mundo recorre para mim, né? Aí começa a o quê? O orgulho. E depois do orgulho vem o quê? A ganância. Por que eu não posso tirar vantagem disso? Se sou eu que tenho essa mediunidade, se eu que resolvo as coisas, se eu descubro tudo, né? E é o grande mal do quê?
dos médios, né? Esses três, vaidade, o orgulho e a ganância. Então, para um médium, realmente, isso depende de qualquer mediunidade, se é psicometria, psicofonia, né? Qualquer mediunidade, gente, tá? O médium tem que ter o quê? Tem que ter uma moral íntima, entendeu? Trabalhada. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é um processo mediúnico. Então, existem espíritos, não só a sua mediunidade, mas existem espíritos que vão te ajudar, tá? Nessa parte da mediunidade. Então, nesse caso da psicometria, tá? Vai existir espíritos que vão te ajudar, vão te auxiliar, tá? Vão te levar para os locais, vai te mostrar através da mente aquela imagem, quer dizer, agora se você não for um médium que está sempre orando e vigiando, né? Se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, o que é que vai acontecer? Os seus mentores espirituais vão se afastar, porque não vão compartilhar com você dessa forma de pensamento, dessa forma que você está levando a sua mediunidade, o seu comprometimento espiritual, porque ninguém nasce, né, tem uma mediunidade tão forte por não estar programado na programação. Então, uma coisa que foi realmente escolhida, o que é que vai acontecer? Ele vai se afastar. E quando ele se afastar, quem é que vai estar do seu lado? Quem é que vai estar lá? Vai sair os espíritos bons, os espíritos superiores, e vai entrar todos os espíritos, zombeteiro, brincalhão, espíritos que estão aí do lado, né? Que gostam. Para quê? Justamente para quê? Né? Para desmoralizar o médium, né? Ou fazer o pior, né? O que acontece? Que ele se comprometa ainda mais com a espiritualidade, tá? Então, você vê o maior exemplo disso é o quê? É o Chico, que nunca se deixou levar pela vaidade, pela ganância e nem pelo orgulho. Era a pessoa mais simples que existia, tá? Então, aqui vocês vão ver, aqui vocês estão vendo uma imagem, tá? Que fala, que acabei de falar para vocês, os amigos espirituais superiores, tá? Eles podem se aproximar dos encarnados, quer dizer, dos médiuns, né, em desdobramento, para ajudá-los, né? Ou a fornecer instrução referente à solução de determinado caso. Quer dizer, ele vai ter ajuda, ele vai ter um suporte espiritual. Para quê? Como eu falei para você, qual a missão, né, de um médium? E principalmente dos psicométricos, o quê? Ajudar, orientar e esclarecer, né? Então, se ele não for um médium, né, que ele não tenha um comportamento, que ele não seja íntegro, que ele não orar nem vigiar, se deixar levar para essas coisas, né, da vaidade, da ganância e do orgulho, com certeza os espíritos amigos, os mentores dele vão se afastar e ele vai ser acompanhado realmente por espíritos inferiores, tá? Então, vocês lembram quando eu falei para vocês que nós estamos estudando a psicometria no campo espiritual, na visão espírita, né? Mas que existe a visão dos psicólogos, né? E dos parapsicólogos. Na parapsicologia, só para vocês terem ideia, tá? Qualquer clarividente, qualquer pessoa que seja médio sensitivo, para eles pode treinar. Vão lá, treinam, desenvolvem essa percepção. Mas para nós, espíritas, que entendemos a seriedade do problema, né, do que está se tratando, né? O que é que o médium precisa ter? O médium precisa ter o quê? Acima de tudo, uma conduta íntima e a moral trabalhada, tá? E, acima de tudo, o autocontrole emocional, tá? Não se pode deixar, né, atrapalhar, se misturar, tá? A sua emoção, né? Por exemplo, se eu pegar ou entrar num ambiente que aconteceu um crime, tudo, se eu começar a deixar minha emoção tomar conta de mim, eu vou atrapalhar, né, todas aquelas informações, eu não vou poder ajudar, tá? Então, na nossa visão espírita, na doutrina de Kardec, nós não ficamos incentivando, tá, esse tipo de treinamento, tá? Nós estudamos o quê? Estudamos os fluidos para poder o quê? A poder entender e saber lidar com eles, tá?
Então, o conselho da doutrina espírita, né, para as pessoas sensitivas e médias portadoras de psicometria seria o seguinte: primeiro, estudar o livro dos médiuns, que o livro dos médiuns vão dar todo o suporte que eu falei para vocês. Como o médium vai saber se portar, como o médium vai saber, né, lidar com a mediunidade, com os espíritos, né, principalmente com a sua mediunidade. Segundo, o médium não vai poder sair por aí fazendo experiência, pegando nas coisas para ver se sente. Ah, senti aqui. Ai, vamos ali, morreu um fulaninho, vamos lá para ver se a gente sente alguma coisa. Não pode, gente, vocês não podem fazer isso. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de experiência. Diferente do pessoal que é da parapsicologia, que incentiva isso. Nós, espíritas, não incentivamos isso, tá? O que é que tem... Mas se a gente precisar, onde vai ser feito, se tiver um médium que seja um psicométrico, o que ele deve fazer? Isso deve ser feito dentro da casa espírita. Por que da casa espírita? Por que da instituição espírita? Por quê? Porque lá, como é casa de trabalho, vai ter os mentores espirituais, os protetores, os assistentes que tomam conta da casa e não vão deixar de entrar qualquer espírito zombeteiro que esteja perturbando no ambiente, que interfira no trabalho, tá bom? Então, os médiuns, né, outro conselho, que possui essa percepção, que tem a psicometria, né, a mais ou a menos, como eu falei para vocês, né, todos nós somos médios em graus, pequenos, médios e máximos, tá? Então, todos aqueles que são médios, que são dotados dessa psicometria, que é um tipo de clarividência, devem evitar locais com energias pesadas, com energias negativas, tá? Por exemplo, castelos antigos, masmorra, campo de concentração. O que vai estar ali, gente? Faz parte da história. É interessante, é bom ver. Mas se eu sei que eu sou esse médium, eu sei que eu sou capaz de captar esses fluidos, esses pensamentos, o que é que eu vou estar fazendo num local desse? Ao menos se não for para dar assistência para alguém, né? Mas, claro que eu vou sentir tudo. Tudo vai estar ali. Porque ali foi um local de grande sofrimento. Está tudo plasmado, os fluidos naquele ambiente. Então, as pessoas que possuem esse tipo de mediunidade têm que evitar esses locais, né? Que não têm essas energias muito boas, né? Porque sabe que realmente vão sofrer as influências. Então, aqui, quando a gente fala da mediunidade e psicometria, tá? Foi o que eu falei para você. Deixar bem claro, né, que como faz parte de um tipo de mediunidade, que é o papel, o quê? Servir ao próximo, ajudar, orientar, mostrar o caminho e não se fazer uso disso. E não deixar se levar pelo orgulho, pela vaidade e muito menos pela ganância, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que possa esclarecer? Tem algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa? Pode perguntar, gente. O que eu puder responder, eu vou responder para vocês. Gostaram do tema? Eu acho que todo mundo tem noção, né, do que eu falei, porque todo mundo já assistiu algum filme, já assistiu algum desenho, já assistiu algum seriado, né? Todo mundo já teve acesso a esse tipo de informação, mas nunca estudou, né, como eu acabei de passar para vocês, o que é realmente a mediunidade e psicometria. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Silvana? Eu acho que aí, Monalisa, cabe também, voltando um pouco à aula do Gentil, né, sobre lugares assombrados, no caso dos objetos, aqueles que são comprados em lojas de antiguidade, né? Com certeza. Então, a gente tem que estar sempre aí dando uma boa olhada, sentir realmente, né, esses objetos mais antigos aí.
E é bem isso, né? A moça que ficou lá no espelho tantos séculos, sabe lá qual foi o desfecho depois, né? Ela continuou ali, mas é a falta do entendimento, porque se o espírito, quando desencarna, ele não tem noção nenhuma de vida após a morte, né? Pluralidade das existências, dos mundos, da vida eterna, fica difícil você falar, ó, sai daí que a vida é eterna. Não consegue. Então, ela tem que ser trabalhada pela espiritualidade até ter a consciência. Né? E o desfecho dessa história, né, já que tem tempo aí, eu vou poder acabar, o André Luiz perguntou, né, mas coitada dessa moça, né, ela vai ficar aqui até quando, né, a do espelho. Aí o Áureos falou para ele, então, nós não podemos ajudar, né, levá-la para um centro espírita, né, uma mediúnica, porque ela possa ser retirada daqui, né? Aí o Áureos falou o seguinte, pode, André, pode. Ela poderia realmente, né? Se ela também quisesse, né, ser ajudada, também tem isso, né? Não esqueça. E da mesma forma que ela não concebia que ela também era um espírito, ela também estava desencarnada, junto com o André Luiz, o Hilário lá, o amigo da Luiz, e o instrutor, o Áureos, ela não conseguia, ela estava tão... Ela não conseguia enxergá-los, né? Que ela não conseguia enxergar nem os espíritos que estavam ao lado dela, né? Tão obcecada que ela estava. Quer dizer, ela também precisava, né, querer essa ajuda. E aí ele fala o seguinte, que tudo na nossa vida, tudo que nós fizemos, nós vamos fazer, né, vai ficar registrado. Que com certeza, né, aquele jovem, né, que era o noivo dela, que tinha prometido casar e não voltou, né, quem sabe talvez em outra vida já estaria já programado, né, de nascer de novo e receber essa moça como filha. Quer dizer, ele mesmo ia ter que desfazer esse mal, né? Quer dizer, a reencarnação, né? Quer dizer, tudo não adianta, gente, tudo que nós vamos fazer aqui, algum dia a gente vai prestar conta das mínimas coisas até das mais importantes que a gente tem, sérias que a gente faz na nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? Quem tiver alguma dúvida depois, pode perguntar, né? Mas é isso, gente. Vocês agora já estão sabendo o que é psicometria, como funciona, né? E que existe graus, né? Como falou, todo mundo é médium, né? Todo mundo tem essa sensibilidade. Uns mais, outros menos. Tá bom? Isso aí. E vamos dar os 2 recadinhos para a turma, né? Vamos lá. Então, a semana que vem tem feriadão prolongado. Então, pela experiência do outro feriado, nós vamos suspender as aulas do próximo sábado. Aí vocês aproveitam o feriado, quem for viajar, quem for ficar em casa, descansar das provas, tá? E aí, no outro sábado, será a última aula do semestre. Então, a gente espera contar com todos vocês para estarmos aí juntos nesse último estudo do semestre. Ok? É isso aí. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? A Mona Lisa faz. Então, vamos lá, gente. Então, vamos levar nosso pensamento a Deus, Jesus, a nossa Mãe Maria, os nossos guias espirituais, nossos mentores, que eles possam adentrar nossa casa, visitar nossa família, estar no meio de nós. Senhor Jesus, nos abençoa, nos proteja, nos ilumine. Afasta de nós, Senhor, toda maldade, toda inveja, todos aqueles que queiram nos perturbar. Se tiver algum irmãozinho necessitado da tua ajuda, tu possa encaminhar para a parte espiritual, para as colônias de tratamento, para que ele possa receber a assistência que necessita. Obrigada, Senhor, por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo que nós temos. Fica conosco, nos abençoando, nos protegendo. Obrigada pela essa semana que se passou e abençoa a nossa semana que se inicia. Fica conosco, Senhor. Obrigada por tudo, que assim seja. Que assim seja. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, gente.
Bom final de semana. Bom feriado aí, não tem aula, hein? Só na próxima. Tchau, gente. Obrigada. Bom Tchau. beijo para vocês. Tchau, obrigada, Juju. Tchau para Tchau. vocês. Tchau. Tchau, gente. Um beijo. Acho que foi, né, Sil? Não, tá gravando ainda. Eu já parei? Não parei? Não, parei já. Deixa eu ver aqui, vou tirar. Ainda não. Ainda tá gravando. É? Nossa, não encerrou aqui. Lá no gravar, né? Você aperta ele para encerrar. É? Mas cadê o botão de gravar? Sumiu? Tá do lado do compartilhamento. Espera aí, botei meus óculos. Que eu sem óculos, ninguém enxerga. É, mas não tá não, engraçado, né? Olha aqui, ó. Compartilhar. Do lado do compartilhar. Não, não tá, sumiu, Silvana. Será que eu... É, peraí. Aqui, achei. Dorival tirou, botou lá para cima. Só poder.